Olá, para tudo chegou o final do mundo. Não, não é o final do mundo. Aqui é o Star Trek News Channel, canal de notícias da nossa Jornada nas Estrelas, e eu, Gilberto, o seu alienígena maluco favorito, vamos retomar o tema mais tranquilo, que é o fim do mundo, tá? Tirando as brincadeiras, gente, é o seguinte, esse vídeo é específico para você, meu colega trabalhador da luz, ou meu colega dorminhoco que ainda não acordou, não despertou. Talvez com esse vídeo, se você prestar muita atenção, e antes de mencionar qualquer crítica inconveniente aí na descrição, vai fazer algum estudo. E para esse estudo eu deixo na playlist, duas playlists no canal, uma com o nome Alienígenas do Passado e a outra com o nome Vaticano. Se você fizer o material de estudo, você vai ter todo o acompanhamento de tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Tá? E nós estamos falando do fim do mundo. O fim do mundo para mim, para você, talvez sim, talvez não, tá? Mas você vai convir comigo que tudo indica que é agora, que nós estamos vivendo um momento histórico, tá? E você que ainda não despertou, eu vou te dar uma notícia. Você é um extraterrestre, tá? Você escolheu vir para esse planeta, escolheu viver neste período. Então, se você não acordou ainda, comece a se chacoalhar, meu amigo, minha amiga, tá? Comece a se conhecer, a procurar o seu eu superior, tá? A fazer a conexão com a fonte criadora, que você chama de Deus, tá? E acompanha esse raciocínio aqui. Eu digo sempre que a Igreja Católica, ela é o paganismo disfarçada de cristianismo. Ok? E por que a Igreja Católica tem tanta referência com o final do mundo? Ela que é o ator principal dessa cena do final do mundo. Vamos lá. Vou começar que a própria Bíblia tem um livro das Revelações, né? Que fala do Apocalipse. Eu não vou falar completamente sobre o Apocalipse, mas eu vou mencionar para você o seguinte: os 7 selos, o sinal dos 7 selos. Aí nós vamos ter o falso profeta, o anticristo, aquela coisa toda. Talvez algumas pessoas ignorantes ao extremo venham falar que eu aqui que sou o anticristo, mas não tem nada a ver, pelo contrário, tá? Eu trabalho com o homem para te ajudar aqui. Vamos lá. Vamos ficar nos 7 selos. 7 selos, se você for fazer uma análise, todos já foram abertos, tá? Inclusive, nós temos vídeos aí que falam das trombetas tocando, vamos falar de pragas, vamos falar de um monte de coisa, tá? Veja os 7 selos, veja ao que se referem, tá? E associe as coisas. Você vai chegar num ponto que talvez fique na dúvida. Então, para fortalecer a resposta que você vai encontrar, nós vamos para uma profecia de São Malaquias. Malaquias, que viveu há 900 anos atrás, tá? É tido como a profecia dos papas, ok? São Malaquias, ele tinha, entre várias outras atribuições e méritos, ele tinha o dom da vidência, ok? Sendo que ele, inclusive, previu o dia da própria morte. Detalhe, ele acertou, ele morreu no dia que ele previu que ia morrer, tá? Só que antes dele morrer, ele deixou a profecia dos papas. O que é isso? Ele deixou um escrito, uma carta, com enigmas, tá? Que associavam os próximos papas. Então ele previu 102
112 papas que viriam ao longo da história. 112. Tá? Eu vou encurtar aqui dizendo o seguinte, que os 111 ele acertou todos. E aí era o quê? Era uma espécie de jogo lá do bingo, Mega Sena? Não, que ele estava querendo acertar os papas? Não. O 111 foi para dizer, olha, se eu acertei 111, o 112º também está certo. E o que ele menciona no último papa? Ele põe um nome, coisa que ele não colocou em nenhum outro papa. Então era tipo assim, você vai acertar que é esse o papa. E a pista era Petrus Romanus. Petrus é Pedro. Aí você vai pensar, mas peraí, ele é Papa Francisco, que é São Francisco. O nome dele é Jorge Marium. Não tem nada a ver de Pedro ali, tá? E mesmo porque, se você acompanhar a história do Vaticano, nenhum papa assumiu o nome de São Pedro, tá? Em questão de respeito, tá? Porque Pedro seria o apóstolo e o primeiro papa e ninguém ia usar o nome dele. Os outros podiam usar todos, menos de Pedro, tá? E aí você não consegue associar Petrus ao Papa Francisco, tá? Então vamos lá. Se você fuçar um pouquinho, São Francisco era Francisco Pedro. Então achamos o Petrus, tá? Opa, o negócio ficou complicado. Mas aí tem a história de ser romano. E o Papa Francisco é argentino. Inclusive é o primeiro Papa sul-americano, tá? E no que ele tem a ver com Roma? Aí você tem que dar uma xeretada. E aí você vai descobrir o seguinte, que o pai e a mãe dele são romanos, são italianos. Por isso o sangue do Papa Francisco, embora ele seja argentino, o sangue que corre na veia dele é romano. Então, Petrus Romano, beleza, é o Papa? É, acertou. Bom, continuando na previsão, existem mais algumas características, onde todos os outros 111 eram 2, 3 palavrinhas que dizia uma referência que ligava o Papa àquela referência. No caso do último, deixou uma coisa maior. Diz que esse pontificado seria marcado por muitas atribulações, ou seja, conflitos, coisas que bagunça, guerra, talvez, tá? Muita confusão. E se você olhar o trabalho do Papa Francisco, ele está tendo muita crítica dentro da ordem católica, tá? Para tudo quanto é lado. E você vê que ele fala algumas coisas aí que parecem duas, tá? Mas você vai ver isso lá nos vídeos. E, bom, marcado por atribulações. Perfeito, tá aí. E que seria o fim da cidade das 7 colinas, que é Roma, tá? Consequentemente o Vaticano, que esse seria o último Papa e que seria o fim ali. Tá? Então, esse Papa está caracterizado como sendo o último Papa da Igreja Católica, consequentemente, sem Papa, sem Igreja Católica, depois do Papa Francisco, não tem mais a Igreja Católica. Tá? Eu não sei se vocês perceberam, ele está velhinho, e ele falou, coisa de 1 mês, 2 meses atrás, que ele já previa que ele não ia durar muito tempo, que mais alguns aninhos só e ele já não estaria mais entre nós. Será que o Papa Francisco está prevendo alguma coisa? Tipo, quando ele assumiu, que ele fez referência que ele seria o Papa do fim do mundo, que os amigos cardeais dele foram buscar ele lá no final do mundo? Ligou uma coisa a outra? Pois bem, vamos continuar. Então nós falamos livro
Revelações, Malaquias, e agora vamos para Nossa Senhora de Fátima. E eu não vou falar da história toda de Fátima, tá? Eu vou falar apenas do terceiro segredo de Fátima, que foi revelado, mas que o Papa João Paulo puxou para ele como sendo ele a revelação do segredo, tá? Que foi o atentado que João Paulo sofreu. Mas a revelação, o terceiro segredo, diz o seguinte, que a visão que a menina Lúcia, que virou freira, já falecida, tá? Viu o seguinte, o Papa, um bispo vestido de branco, né? O Papa, andando em cima de corpos, seguido por vários cardeais, que se ajoelhava na frente da cruz, que era fincada no monte de corpo, tá? De mortos, e que ele era fuzilado. Então ele foi morto, tá? E o Papa João Paulo não morreu. Aí você fica nessa, será que é ele, será que não é ele? Pois bem, então vem outro Papa no meio dessa conversa, que é o Papa Bento XVI, e diz o seguinte, olha, engana-se quem acha que o segredo de Fátima já foi revelado. Se cumpriu, não cumpriu. Se a gente tem a visão de que o Papa Francisco é o último Papa da Igreja Católica, é o Papa do fim dos tempos, e que o segredo ainda não uniu o osso do joelho ao osso do cotovelo, então é para cima do Papa Francisco. Mais uma vez se diz que o Papa Francisco tem os seus dias contados. Tá ok? Tá ok. Vamos à última. Aí nós vamos retomar o moral de um antigo profeta, que é Nostradamus, tá? Que previu o final do mundo. Se 2000 chegar, de 2000 não passará. Pois bem, ele dá aproximadamente o período do ano 2000. Nós ainda estamos nesse período. Mas uma das referências que ele fez, tá, é o seguinte, que um dos sinais seria a descoberta numa igreja dos restos mortais de Pedro. Pois bem, em 2017 acharam o que se alega ser os restos mortais de Pedro dentro de uma igreja na Itália, tá? E Nostradamus diz que quando achassem seria o sinal do final dos tempos. Tá certo? Na profecia de Malaquias, tá, tem uma última linha que diz o seguinte, que a igreja seria julgada pelo seu temido juiz. E eu só consigo ver uma pessoa, um juiz que a Igreja Católica teme mais do que qualquer outra coisa, que é o próprio Deus. Tá? Porque a Igreja Católica é o paganismo disfarçado de cristianismo. E ela deturpou tudo que Jesus Cristo falou. Tá? Mas colocou Jesus Cristo ali como garoto propaganda da religião e enganou 1,3 bilhão de fiéis pelo mundo. Tá? É uma briga feia. Ok? Então nós falamos do livro da Revelação, nós falamos do São Malaquias, a Revelação de Fátima e Nostradamus. Então 4 ligações ao período que nós estamos vivendo. Tá bom? Aí eu disse para vocês que eu ia colocar data. Para mim, existe uma referência, até pelo que está acontecendo e pelo que eu vou falar para vocês nos próximos vídeos, que isso deve acontecer em 2022. Não em 2023, não agora, mas em 2022, onde tudo isso vai acontecer. Eu vou falar por quê. Hoje, com essa doença da moda aí, isso aí foi só um aperitivo, é só um teste, tá? Nós esperamos
assim, nós imaginamos que a Cabal Escura, ainda num ato desesperado de tentar reverter a situação deles, porque eles não vão conseguir, tá? Deve soltar um vírus ainda pior. A gente pensa na gripe espanhola, que é uma gripe que, se você pegar de manhã, de tarde, você está morto. E a gente imagina que 1/3 da população do planeta vai morrer. Tá? Então existem algumas referências, alguns preparos que mostram isso, e nós vamos falar isso nos outros vídeos. Tá? Um deles é a FEMA, tá? Espalhando aqueles caixões coletivos, né, para 3, 5 pessoas, ou até mais, dependendo da pessoa. Se forem crianças, cabem 10 crianças lá dentro. Tá? Espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil nós não temos nada a ver com a FEMA, mas os caixões da FEMA estão aqui. Por que será? Tá? Aqui no Brasil tem os caixões da FEMA também. Caminhões da FEMA já foram filmados passando aqui nas estradas. Tá? E nos Estados Unidos montaram diversos campos de concentração, diversos lotes desses caixões estão sendo espalhados para tudo quanto é lugar. Ah, tudo bem, eles estão prevenindo, porque caso aconteça alguma coisa, eles estão ok. Pois bem, perceba que nessa bagunça aí da moda, os Estados Unidos está batendo recorde. E aqui no Brasil não estão conseguindo fazer números para virar estatística. Tá? Essa gripe que está aí mata menos do que briga de bar aqui no Brasil. Ou seja, perde o sentido dessa situação de ficar em casa. Mas tudo isso é um preparo para eles implantarem o fim de muitos direitos da sociedade, da população, no modo geral, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, tá? Fim de direitos, tipo direito de ir e vir, direito de expressão, tá? E uma série de outros, e implantar até a lei marcial. Fique em casa, senão você vai ser julgado. E lei marcial pode acontecer outras coisas, dependendo do país, podem fuzilar o povo que não morrer com a doença, morre fuzilado, ou enforcado, ou coisa parecida. Entendeu? Então presta atenção no que está acontecendo aqui, tá? E eu vou fazer no próximo vídeo, vou falar o destino do governo do Brasil, como que ele está se montando e o que eu acho que vai acontecer até março de 2021. Tá bom? Estou colocando datas, mas não sou profeta não, é só uma leitura matemática do material que está aí. Se você estudar, você vai ter essa mesma percepção. Tá certo? Então, a todos os novos inscritos, gratidão por estar curtindo o nosso canal, tá apoiando o nosso trabalho. Eu volto a dizer, existem diversas playlists lá no canal que você pode fazer estudo a respeito de tudo que nós estamos falando aqui. Tá? E dentro desses vídeos ainda existem mais material de estudo para vocês, existem os links das fontes que se revelam todo esse material. Ok? Eu fico por aqui. Muita luz, muita paz a todos. E olha como é que a gente fecha sempre, ó, o dedão,